Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos aqui mais uma conversa com uma pessoa bastante conhecida aqui do hobby dos jogos de tabuleiro em Portugal e com o Pedro. Estás bom, Pedro? Está tudo bem. E por aí? Tudo a andar, tudo a andar. Antes de te fazer perguntas realmente importantes, há uma coisa que me intriga. Porquê que tu és Kerouac? Isso é mesmo o teu nome? Ok, ok. Não, não é. Ora, antes de falar sobre isso, quero agradecer-te o convite. Agradecer-te estar aqui. É um espaço que, como sabes, eu sigo bastante, este teu espaço de entrevistas, e vejo-as quase todas. Então, para mim é uma honra fazer parte deste espaço também. Kerouac, porque Conversa, que eu não sei fazer entrevistas. E conversar sei mal. Exato. Kerouac vem de um autor americano, Jack Kerouac, que Ok. escreveu Pela Estrada Fora, On the Road, que foi um livro, e não só esse, como mais um ou dois dele que eu li e gosto bastante. E então foi quase uma brincadeira. Houve uma altura que eu estava sempre a mudar de nome no Facebook, tipo todas as semanas, à procura de um nome, porque não me apetecia ter o meu. E então, quando meti este, alguns colegas de fora, lembro alguns eslovenos e assim, que estavam cá, porque eu convivia muito com estudantes Erasmus, começaram-me a chamar Kerouac para cima, Kerouac para baixo, e depois deixei ficar e ficou. E até ao ponto em que a maior parte dos meus amigos mais próximos me chama Kerouac, não Pedro. Mas no próprio Facebook está lá escrito Pedro Kerouac, e se entras no perfil, diz lá entre parênteses Nuno Pedro Fernandes, que é o meu nome real, um nome bem mais normal e pronto. Mas o nome que eu gosto. Eu pensava que tinha sido assim um nome artístico para usares aqui no contexto dos jogos de hobby e dos jogos de tabuleiro. Não, não, não. Ainda bem, esse meu nome ainda vem do tempo em que eu fazia umas curtas, em que eu fazia vídeo, fazia muito vídeo e fazia curtas, e vem dessa altura. Vem dessa altura, mas não foi na procura de um pseudónimo nem nada disso, não teve nada a ver com isso. Foi simplesmente calhou, foi do momento, calhou de ser assim e acabou por ficar. E como eu me identifico muito com o autor e com muita coisa que ele escreveu, acabei por achar por bem ficar e ficou. Pronto, está o mistério esclarecido. Então, e a pergunta que eu faço sempre a quem vem aqui conversar comigo é sempre esta pergunta, que é sempre muito fácil de responder, que é: quem és tu, Pedro? Isso tem que me perguntar o que é que dizem os meus olhos. Não, não, não. Não, quem sou eu? Ok, eu sou Nuno Pedro Fernandes, ou Pedro Caravac, como quiser, como queiram. 39 anos, natural de Vila Verde, Distrito de Braga. O que é que eu faço? Eu sou formado em Relações Públicas, primeiro, e depois uma segunda licenciatura em Ciências da Comunicação. E profissionalmente tenho desenvolvido muita coisa, tenho andado sempre a saltar de área em área, até porque entre esses dois cursos tive noutros dois, estive em Relações Internacionais um ano e tive também em Cinema. Entrei em Cinema, nunca cheguei a frequentar mesmo o curso. O que é que eu tenho feito ao longo dos anos? Vou-me dividindo. Tive um videoclube, que já fechou há muito tempo, já depois da era áurea dos videoclubes até. Depois estive fora a fazer alguns projetos, estive envolvido em projetos europeus, fiz várias curtas, estive muito ligado ao vídeo. Depois fui trabalhando, tive vários trabalhos também, vários trabalhos mais pequenos para pagar contas, lojas e afins. Há uns anos para cá que me liguei mais aos jogos de tabuleiro e agora estou quase exclusivamente ligado, agora não tão exclusivamente, porque agora também faço rádio, mas a maior parte da minha vida é dedicada aos jogos de tabuleiro em várias vertentes, sendo a principal neste momento de dar aulas a crianças. Sim. Respondi Muito à tua bem. pergunta ou... Acho que sim, tu é que sabes. Isto Sim, é mais ou menos isso. fica ao teu critério. E agora, como nós vamos falar aqui muito de jogos de tabuleiro, uma coisa que eu acho que é muito importante para conhecermos uma pessoa, especialmente dentro do hobby, é conhecermos o seu percurso como jogador. Eu acho que isto é mesmo muito relevante. Não sei se concordas, mas Concordo. mesmo que não concordes, eu vou-te fazer a pergunta na mesma. Para nos descreveres o teu percurso como jogador. Eu venho de uma família grande,
Eu tenho 5 irmãs e sou o mais novo de 6. E tenho vários primos que são mais ou menos da minha idade, mas quase todos ligeiramente mais velhos. E então, primos muito próximos. E então, quando era criança, os meus pais davam-nos muitos jogos, até para entreter o pessoal todo ao mesmo tempo, como era muita gente. E pronto, estás entre os clássicos, Monopólios e Trivial Pursuit e por aí fora. Fui apanhando algumas coisas engraçadas, uma das quais nunca consegui jogar, que nos foi dada no final dos anos 80, provavelmente, e que só consegui jogar no início deste ano. Também porque só agora é que voltei a pegar nele, mesmo com vontade, que é o Detetive e Companhia, que o título original do jogo é alemão, é Heimlich and Co. Foi Spiel des Jahres, foi um dos primeiros, ok? E acho que o nome em inglês eles agora vendem uma versão chamada Top Secret Spies, acho que é. Bom, é um jogo muito giro de dedução, essencialmente de dedução, e é muito engraçado. E o jogo começa um bocadinho por aí, por essa altura, quando era muito criança ainda, a jogar muitos jogos diferentes, quase todos daqueles roll and move, não é? Que era o que havia mais na altura. E depois há uma altura em que, pronto, as minhas irmãs ficam mais velhas, eu também entro naquela fase da adolescência em que começo a gostar de outras coisas, começo a descobrir os amigos, começo a dedicar mais tempo ao futebol, que também foi uma área na qual eu já trabalhei profissionalmente e trabalho agora outra vez em rádio. E comecei a dedicar muito tempo a isso. E fui desligando aos poucos, também porque não tinha com quem jogar, mas fui desligando aos poucos. Mas eu tenho muito interesse sempre em tudo que é relacionado com cultura, seja leitura, seja cinema, seja jogos. Então nunca desliguei realmente dos jogos. Fui acompanhando a evolução do Magic, embora nunca tenha jogado. Fui acompanhando quando apareceu o Catan, lembro-me quando o Catan surgiu, mais ou menos, e fui acompanhando, embora tivesse demorado muitos anos a jogá-lo. Nas prateleiras das lojas, das FNACs e afins, ia sempre vendo a secção de jogos de tabuleiro. Ficava sempre muito curioso quando ouvia falar em grupos de jogos de tabuleiro, mas aqui em Braga não havia nenhum. E até que mais foi para em 2016, 2017 talvez, quando eu vinha de uma fase em que não queria fazer mais cinema, digamos, mais curtas. Queria desligar-me um bocadinho desse ramo, embora continue a consumir muito cinema. Vi um anúncio da Cidade Curiosa no jornal, de um encontro da Cidade Curiosa, e já tinha ouvido falar vagamente, e decidi aparecer, até porque era pertinho da minha casa, da casa dos meus pais, era onde eu vivia, e fui. E fui, pronto, e já foi o abrir os olhos, mesmo a sério, para o que eram os jogos de tabuleiro modernos. E a partir daí comecei a colaborar com a Cidade Curiosa, e ao mesmo tempo que colaborava ia descobrindo mais e mais jogos e cada vez fui vendo muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos de diversos canais, fui lendo muitas publicações. Há muitas publicações boas que estão disponíveis até gratuitamente online, como a Game Night e outras revistas do género. E pronto, e quanto mais ia vendo, mais ia gostando. Muito por causa do imaginário. E eu atraio muito o lado história nos jogos. Sabes? O lado do storytelling atrai-me muito, embora eu gosto muito gosto de jogos abstratos e sem ser abstratos, mas atrai-me muito o lado do storytelling. E muitas vezes as capas dos jogos falam comigo. Eu olho para uma capa e vejo uma história ali e é por aí que começo. Ou era por aí que começava mais no início, agora pronto. Como o cartaz de um filme de cinema. Exato, precisamente. Como a capa de um livro. E é por isso que eu costumo dizer, e se calhar vamos falar mais disso à frente, não sei, mas é por isso que eu costumo dizer que para mim, pessoalmente, custa muito jogar um jogo que eu acho feio, embora eu faça, mas custa-me bastante. E pronto, a partir dessa altura comecei a jogar muito, depois quanto mais jogava, mais pessoal descobria para jogar, e com gostos diferentes, depois também, a certa altura, começo a ter ideias para eu fazer as minhas próprias coisas, a fazer umas brincadeiras, não é? Com aquelas mecânicas que uma pessoa vai percebendo daqui e dali, com os temas que até gostava. E pronto, e os gostos também, a partir de 2016, 2017, os gostos começaram a evoluir
Também porque eu, como colaborava muito com a Cidade Curiosa, ainda colaboro pontualmente, fui obrigado a conhecer um certo tipo de jogos. Depois tinha grupos de amigos que me obrigaram a conhecer outro tipo de jogos. Depois, eu gosto muito dos chamados Ameritrash, ou de alguns, e então inclinava-me sempre a puxar para esses. E depois os jogos de in real time, que muitos deles eu gosto por causa do stress, da tensão, fazer tudo em pouco tempo. E então, pronto, todos esses pontos acabaram por ajudar-me a desenvolver-me como jogador. Então, e ainda te lembras assim do primeiro jogo de tabuleiro moderno que tu jogaste? Ou que foi aquele assim que tu levaste com ele e bateu-te a É sério? assim, não sei se terá sido o primeiro que eu joguei, mas foi de certeza um dos primeiríssimos desses primeiros encontros. Lembro-me do Avalon, que foi Uhum. dos primeiros. Também o Shadows over Camelot, Uhum. que julgo eu que foram os dois na mesma noite. E o Wall Street, que achei um piadão por estar toda a gente a gritar ali e simulava muito bem aquele ambiente que uma pessoa vê nos filmes dos corretores e dou isto, dou aquilo e não sei o quê. Lembro-me destes três e lembro-me também de um dos que joguei no início, também foi trazido por alguém para um encontro, que até era a edição do Kickstarter, que era o Secret Hitler. Esses foram talvez os primeiros. Pá, mas mesmo nessas alturas deve ter surgido a minha primeira partida de Catan, deve ter surgido a minha primeira partida de Century Spice Road e até estou a olhar aqui para a frente porque tenho os jogos aqui à minha frente a ver se... e o primeiro o Pandemic original, não é? Uhum. Foi dos primeiros jogos foi o primeiro cooperativo, de certeza, e foi também nesses primeiros encontros que eu joguei, das primeiras vezes. Isto é uma coisa que me deixa sempre alguma curiosidade em perguntar às pessoas. É que são estes primeiros impactos, não é? Eu acho que quando nós experimentamos este tipo de jogos, acho que há alguma coisa que mexe em nós. E depois é uma coisa que até se tende a perder depois. Já conhecemos, já não é novidade, não é? Já andamos sempre à procura daquele clique novamente, não é? E às vezes ele não surge. O que é que tu sentiste na altura, do género? Afinal, o que é que eu andei a perder? Afinal, isto existe mais vida para além daquilo que eu imaginava. Afinal, é possível ter momentos de diversão que eu nunca imaginei. Tu Ora bem, lembras-te de alguma coisa que tenha assim impactado mesmo? não, é assim, eu via os jogos, não é? Eu via os jogos, pegava neles, via nas lojas, na FNAC, como eu estava a dizer, pegava neles, virava, via a parte de trás e aquilo logo suscitava-me um monte de. Porque uma vez que eu sou uma pessoa muito criativa, suscitava-me logo um monte de histórias e potencialidades para mexer com as coisas, com aqueles bonequinhos, com os tiles, com aquelas coisas todas. Portanto, uma surpresa total não foi, ok? Eu tive sempre uma vida muito preenchida, percebes? Eu sempre fui uma pessoa que fez muito aquilo que quis, toda a vida. Percebes? Eu tirei duas licenciaturas, não precisava ter tirado a segunda, mas fui tirá-la. No meio estive a viver fora, estive a viver lá fora, a fazer um projeto porque me apeteceu. Eu fiz filmes porque gostava de cinema, não pelo dinheiro que estava a ganhar, de certeza, mas porque me apeteceu, claro, ia tendo outras atividades ou outras coisas que me sustentavam, mas eu sempre fui fazendo aquilo que gostava, sempre. E portanto, quando cheguei aos jogos, claro que senti que era um acrescento espetacular na minha vida. Não senti aí, pá, o que é que eu ando a perder, porque eu sentia que a minha vida tinha sido e sinto que a minha vida foi sempre muito completa, muito preenchida, muito cheia. Mas é claro, eu posso dizer que uma sensação mesmo de muita surpresa que eu tive a jogar, uma das primeiras sensações foi a jogar o Pandemic, porque eu não sabia que havia jogos cooperativos e não, muito menos sabia que poderiam ser assim. E é por isso que hoje, apesar de lhe ver defeitos, ainda é um jogo que eu prezo muito e que jogo bastante. E é um jogo que eu prezo muito também por causa disso, porque ainda consigo ver-lhe muita piada e bastante originalidade até. Isso, por exemplo, não acontece no Avalon ou no Secret Hitler, porquê? Porque eu já tinha jogado o Werewolf antes de ir viver na Polónia, portanto em 2009. Em 2009. E também numa experiência, essa sim, essa foi uma experiência que mudou muita coisa. Essa experiência com o Werewolf foi uma experiência que me mudou bastante, que me abriu bastante os olhos para os jogos, sim. Sim, mas isto já foi em 2009, ainda demorei uns anitos até chegar mesmo às mesas a sério. Pois, Mas pois, sim, terá sido essa sensação com o Pandemic e com o Werewolf uns anos antes terão sido aqueles cliques mesmo, sim. deve ter sido mais ou menos como eu. Andei anos a jogar só Catan. Porque pronto, não, olha, é Catan e é isto. Nunca sequer
Eu sabia que havia mais coisas, mas aquilo era suficiente, não é? E depois então dá-se uma abertura, não é? E Não, eu depois, tenho 2 colegas que não querem passar dessa fase, sabes? sim, isso também acontece com muitas pessoas, não Não é? querem, Ficam querem ficar no ali, beta e um deles tem provavelmente as expansões todas e as tudo. variantes e essas coisas todas. E se o Diogo me estiver a ver, um grande abraço para ele. E pronto, e é bom porque também me permite descobrir, eu gosto muito de jogar com ele, e também me permite, e perco sempre, não é hipótese, com ele não é hipótese, mas também me permite descobrir outras coisas, porque eu joguei, por exemplo, o Catan do Game of Thrones, que é uma série que eu até nem segui, vi a primeira temporada só, mas permitiu-me conhecer, ver como eles implementaram o tema num jogo que já existe sem perder a essência do jogo original. E gostei bastante. Aquilo que tu disseste dos jogos colaborativos surpreenderem, eu por acaso concordo contigo. E ainda hoje, quando por algum motivo tenho que divulgar jogos a pessoas que não conhecem, independentemente do contexto, quer seja um contexto mais sério ou um contexto mais lúdico, eu chego à conclusão que de facto é isso que mais surpreende as pessoas, porque é realmente uma maneira muito diferente de abordar os jogos. Na, naquilo que é a concepção normal de uma pessoa que não lida muito com este tipo de coisas, realmente um jogo tem de ser um combate, não pode ser uma coisa de colaboração. É engraçado. E Sim, de e facto, o que eu acho que surpreende mais as pessoas, mais até do que o jogo do que só é claro que os jogos, cooperativos, naturalmente surpreendem mais, porque são coisas que as pessoas nunca esperavam. Toda a vida jogaram jogos competitivos e agora de repente aparece um e tem de jogar contra o tabuleiro. E adivinha, o tabuleiro ganha. É surpreendente, mas eu acho que esse efeito se consegue muito com outros jogos também. Pronto, isto quando vais explicando jogos, e tu de certeza que já explicaste muitos, uma pessoa vai ganhando alguma tarimba. E como eu também venho também de uma escola de storytelling, tanto escrita como em cinema, isto ajudou-me bastante porque quando vais apresentar um jogo, se o explicas de forma gradativa, até chegar ao twist, àquela coisa que faz mesmo o jogo parecer diferente ou ser diferente, é natural, com qualquer jogo não, mas com a esmagadora maioria dos jogos, o pessoal ficar ah, percebes? Esta sensação é muito normal e és só a explicar o jogo. Imagina quando estás a jogar. Eu acho que parte muito também, muitas vezes, da forma como se explica um jogo, essa sensação, esse tu, efeito. tu achas que um jogo é uma espécie de filme interativo? Sim, em muitos aspectos, sim. E há jogos, principalmente esses que desenvolvem mais a vertente do storytelling. E nesse ponto eu até acho que os Ameritrash associam mais a esse termo que tu usaste. Ok, embora um euro pode perfeitamente ser, porque tu estás a recriar uma situação, uma época muitas vezes, e estás a recriar uma série de situações, uma série de. Porque as mecânicas representam certas coisas que aconteceram, não é? Quando tu Claro. pegas no Tom, que é um jogo que eu cito imenso, é um jogo que faz toda a lógica e que te coloca dentro de um ambiente em que te ficas a conhecer, salvo seja, mais ou menos aquilo que se passou na altura da Revolução Industrial Japonesa. Não é? É claro que se tu pegas num jogo que tenha mais storytelling, aquela sensação de filme, de contar a história, acontece mais. Eu gosto particularmente dos híbridos, mas ainda não aparecem tantos assim. Dos híbridos que é entre storytelling e estes com sistemas mais fortes de mecânicas? Sim, 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 sim. Eu creio que o presente e o futuro vai passar um bocadinho por aí. Eu tenho esperança. Tenho esperança que passe um bocadinho por aí, mas não sei, sinceramente não sei. Nós temos visto coisas dessas, até sistemas de jogos fortes, em que levam depois uma abordagem mais narrativa, que por vezes até é uma opção. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos jogos do Alexander Pfister, em que ele tem estado a integrar isso, não é? Temos esta Sim, sim. opção, podemos jogar só o sistema de jogo, não é? E nem sequer interagir tanto com a história, é uma questão de opção, mas podemos realmente interagir com a história que vem criada ou que podemos desenvolver. Eu acho que isso é interessante e é flexível a ver essas possibilidades. Acho que é interessante. Acho que é uma tendência abrangente. Mais do que uma tendência, acho que é uma porta que é um caminho que pode ser muito explorado e que traz muitas potencialidades ao jogo em si. Eu tenho andado a brincar assim com as coisas à volta disso, a testar-me a mim mesmo também, para ver onde consigo chegar e que resultados é que tenho. E tem sido muito engraçado a esse nível. Neste percurso que tu falaste e destas experiências,
Quando é que foi aquele momento em que tu pensaste, bem, vou-me envolver a fundo nisto do jogo? Eu, como estava numa passagem de fase, percebes? Eu deixei de fazer curtas no final de 2015. Pouco tempo depois deixei, sei lá, meio de 2016, talvez, decidi que não queria, meio de 2016, talvez início de 2017, decidi que não queria voltar a fazer curtas, pelo menos não minhas, a participar noutros, em projetos de outros sim, mas não minhas. Portanto, foi uma transição quase normal. Eu, quando descubro uma coisa que eu gosto muito, eu quero fazê-la. Percebes? Eu descobri o cinema descobri o cinema mais a sério quando era adolescente, ali pelos 16 anos, e eu soube logo que era aquilo que eu queria fazer. E com os jogos foi fácil. Eu, 2 semanas depois de ter jogado os primeiros, se calhar já sabia que era por ali que mais dia menos dia queria explorar um bocado. Porque uma vez que eu tenho muitas histórias e muitos mundos dentro da cabeça, e tenho gostos muito variados e mesmo muito diversos, é muito fácil eu adaptar um tema sabendo as mecânicas. Só que saber mecânicas leva tempo, é preciso jogar e é preciso conhecer e é preciso ler muitas regras, e, portanto levou algum tempo. Ainda que eu tenha começado relativamente cedo a fazer o meu primeiro jogo, só que naturalmente foi um jogo que é um jogo que ainda não está acabado. Esse primeiro jogo não está acabado. Primeiro porque eu fui ingênuo ao ponto de pensar que aquele jogo era um jogo relativamente simples, e não é. É um jogo que mistura muitas mecânicas e é claro que eu não tinha pedal para aquilo na altura, e se calhar vamos ver se já tenho hoje, mas foi no início de 2018. Portanto, eu não teria um ano de jogador quando comecei a fazer os primeiros rabiscos. A questão foi ter o tema que me apetecesse fazer, transformar em jogo, e que já conhecesse o suficiente para fazê-lo. E comecei a fazer e andei a desenvolvê-lo durante muito tempo. Depois, entretanto, decidi levar o protótipo a essa no ano passado, a apresentá-lo, perder a vergonha e apresentá-lo a editoras. E foi uma experiência enorme, foi uma experiência gigantesca. Eu já tinha estado em essa em 2018, mas em 2019 vi do outro lado porque estava a apresentar um protótipo. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque essencialmente o feedback foi engraçado. Tive muitas reuniões, não é? E o feedback foi muito bom. Não no sentido em que o teu jogo é bom, no sentido em que aprendi muito com esse feedback. Porque houve editoras que realmente gostaram muito do jogo e houve editoras com interesse em avançar com o jogo, só que eu percebi ao fim daquelas reuniões todas que o jogo não podia estar. Para ser que o jogo ainda não era um bom design. E a partir daí tenho evoluído entre outros projetos que tenho na mão. Mas sim, foi com esse jogo ainda, em 2018, que decidi começar. Numa história curiosa, eu fui jogar a Viana do Castelo com a malta do grupo de Viana, com o Ricardo e companhia, e vinha pelo caminho e eu andava com um tema na cabeça. Eu não vou falar sobre ele agora, não vale a pena, mas andava com um tema na cabeça que não tinha nada a ver com os jogos, era uma coisa que era um tema muito presente para mim e que me andava aqui às voltas na cabeça nesses últimos dias. E eu vim, depois de jogar alguns jogos lá, vim tão empolgado e tal, que vinha a conduzir, e era para aí 1 da manhã, a minha moça vinha a dormir no banco ao lado, e de repente, logo à saída de Viana, fez-se luz. E assim, não, eu posso adaptar este tema a um jogo. Então vim 1 hora de caminho, mais ou menos, mais coisa menos coisa, vim a matutar nas mecânicas do jogo. Depois cheguei aqui a Braga, eram 2 horas, mais ou menos, e fiquei até às 7 a anotar mecânicas e ações e turnos e coisas em caderno, em papel. E a partir daí foi sempre evoluindo. Mas foi assim de um momento para o outro, pronto, é agora. Não andei a preparar-me, mas não andava a pensar, talvez, um dia destes, quem sabe, mas foi daquele momento, pronto, é agora. Foi um bocado assim. Claro que, pronto, é sempre aquele risco de meter uma coisa. Pronto, uma pessoa. Uma coisa é ser jogador, e é como no cinema, estás a ver? Tens o realizador e tens o crítico. Costuma-se dizer que os críticos são realizadores frustrados, embora não seja sempre verdade, atenção. Mas é mais fácil estar do lado do que estar do lado de quem faz o jogo. Quando estás a fazer o jogo, começas a perceber que assim, não é assim tão fácil fazê-lo e que há todo um caminho
de amadurecimento de ideias, de testes, de interpretação de testes, não é só ter a ideia e ser muito criativo e bota tudo na mesa, não é? Há um caminho muito mais longo a percorrer e é esse caminho que tenho percorrido nestes últimos anos e que tem corrido bastante bem, acho eu. Embora ainda não haja nada público, é apenas o Paper Ball and Write. Então, mas é preciso começar por algum lado, não é? É preciso começar a testar, senão Claro, aí é não, que as não, os coisas jogos, nunca aparecem. todos os jogos que eu tenho estão a testes, estão a ser testados. Só que há alguns jogos, há momentos em que tu sentes que não é o momento ideal para avançar com aquele jogo. Para aquele momento, tu atingiste o ponto que estás no momento em que não estás ou seja, não estás no momento certo para evoluir mais do que aquele momento com aquele jogo. Então, pões o jogo em stand-by durante algum tempo, dedicas-te a outras coisas e depois voltas. Eu hoje de tarde voltei a um jogo que deixei parado desde fevereiro, que na altura senti-me bloqueado, tinha feito bastantes testes e havia coisas que resultavam e coisas que não resultavam, mas na altura eu tive uns testes muito interessantes ainda na AugustaCon e houve críticas que eu na altura não percebi. Ouvi, mas percebi, talvez não tenha assimilado como deveria, percebes? E agora, com o passar do tempo, recordo essas críticas e foram essas críticas que me fizeram evoluir, porque agora percebi que o que é que eles queriam dizer com aquilo. Uhum. Mas são coisas que só aprendi depois de jogar mais e de ver mais jogos, essas coisas todas. Mas eu tenho, sei lá, quantos jogos a testes? 1, 2, 3, 4 jogos. 4 ou 5 jogos já com testes, variados testes feitos. Tenho um terminado já, praticamente 2 terminados, além do Paper Roll and Write, mais 2 terminados e acabar mais alguns, naquelas fases finais. Fases Sim. críticas, não é? Muito bem, falámos aqui muito desta perspectiva já como designer, mas tu não és só um designer de jogos neste momento. Tu fazes aqui muitas abordagens ao hobby, ou seja, desde o uso de jogos em aulas, o uso de jogos em contextos de atividades sociais, até a própria criação de conteúdos, ou seja, há aqui ou seja, estás a tocar muitos instrumentos nesta sinfonia dos jogos. Isto, isto é o quê? É a procura de um caminho? É a tua natural maneira de abordar a vida, como disseste, dedicas a muitas coisas ao mesmo tempo e diferenciadas e dependendo do contexto e da época em que estás. O que é isto? Porquê isto? Explica-nos. Eu Isso é tenho uma curiosidade em excelente saber. questão. É uma excelente questão e quem me dera saber responder à tua pergunta. Isso era como encontrar o sentido da vida. Opa, é assim, primeiro a minha intenção foi tentar perceber todos os lados da indústria, digamos assim, todos os lados do hobby. O lado de jogador, o lado de designer, mais tarde até, o lado de designer já veio mais tarde, o lado do YouTube, o lado de divulgador de jogos, o lado da organização de atividades de jogos, o lado dos editores. A mim interessava perceber tudo. E eu comecei o meu percurso, como eu vos disse, com Cidade Curiosa e mantive-me muito ligado, mesmo muito, quase numa ligação quase diária à Cidade Curiosa durante um ano, à volta disso, e aprendi imenso durante esse ano, porque não só ao nível de aprender jogos, mas ao nível de os ensinar, de colocar os jogos para diversos públicos, tanto para públicos infantis, que era o mais habitual, mas também para públicos adultos, públicos com públicos idosos. E quando tu estás a colocar, tu não estás só a aprender a ensinar jogos para pessoas diferentes. Tu estás a aprender, basicamente, estás a aprender o que é que o mercado pede dos jogos, percebes? Porque toda pessoa é um potencial jogador. E há muito quem diga, eu não gosto de jogar, eu não gosto de jogar, mas depois começam a jogar e gostam, não é? E então essas pessoas são potenciais compradoras de jogos, consumidoras de jogos, mesmo que não sejam compradoras, são potenciais consumidoras dos jogos, utilizadoras de jogos.
E tu, quanto mais percebes os diferentes tipos de pessoas gostam nos jogos, gostam dos diferentes jogos, o que é que elas gostam nos diferentes jogos, mais rapidamente, mais abrangente é a tua visão sobre os próprios jogos e sobre a forma como os podes aplicar, sobre as situações em que os podes usar. É um mundo tão grande e tão abrangente que vai muito para além do jogo em si, do ato lúdico e social de jogar, que eu queria explorar essas coisas todas. Então o que fiz foi envolvi-me primeiro com a associação, depois com outras associações, depois, porque queria experimentar, depois eu via muitos, e ainda vejo muitos canais de YouTube, lia imenso sobre jogos de tabuleiro e então ia tendo uma perspectiva sempre diferente. Então depois comecei a pensar, e agora é hora, talvez seja a hora de ir a convenções, então comecei na Leiria, na InvictaCon até, depois de Leiria Con, depois Essen, e depois todas as outras que fui acompanhando, algumas online, outras pessoalmente. E depois o canal do YouTube vem da minha necessidade natural de comunicar. E eu gosto muito de falar das coisas que gosto. Eu adoro falar sobre cinema. Eu adoro falar sobre livros. Eu adoro falar sobre cultura geral, em geral. E também gosto muito de falar sobre jogos. Então a minha necessidade foi essa, foi dar um pouco a conhecer, a partilhar, não é sim, dar a conhecer, mas é mais partilhar aquilo que eu sentia enquanto jogador, aquilo que eu ia começando a jogar e vendo de novo, porque o meu canal, tal como o canal de muita gente, acaba por servir um bocadinho como conta um pouco a história do teu percurso nos jogos a partir daquele momento, percebes? Porque os jogos de que tu falas são os jogos que tu conheces. E então, se calhar eu no início falava de jogos mais simples, ou falava de uma forma mais simples sobre os jogos, e agora falo de uma forma um bocadinho mais elaborada, mais rica, espero eu, sobre jogos mais elaborados e mais ricos. Portanto, eu ultimamente tenho feito esse exercício de voltar aos vídeos mais antigos, de ver como é que eu era em frente à câmara, como é que eu comunicava, o que é que eu mudei, o que é que eu não mudei, o que é que evolui no canal, o que é que evolui nos meus gostos. E tudo isso dá. Bom, são muitas abordagens diferentes, percebes? E eu acabo por gostar muito de todos. Estou à procura de um caminho, não. Acho que não. O caminho que eu quero seguir é o caminho do design dos jogos. Eu acho que já saí disso há bastante tempo. Mas tudo o que eu puder fazer dentro do mundo dos jogos, eu faço muitas vezes de graça, muitas vezes por gosto, como tu e como tantos outros por esse país fora, por esse mundo fora. Mas faço e porque também quero aprender. Neste momento estou a traduzir manuais de regras para editoras lá de fora, também. E também é uma coisa que me dá imenso gozo fazer, como dar aulas a crianças. Também me dá imenso gozo fazer e explorar a vertente dos jogos e mudar um jogo totalmente não, mas inventar coisas para acrescentar aos jogos, nem que seja uma história mais elaborada ou um desenvolvimento de personagens mais elaborado, mais uma regra ou outra, adaptá-los às necessidades das crianças, porque as crianças, eu tenho a plena convicção de que as crianças facilmente conseguem jogar qualquer jogo. Eu desde que vi o filho, por exemplo, do Miguel Rodrigues, da Póvoa do Varzim, que desde os 4 anos que joga Estoril, que é um jogo que não é exatamente a coisa mais simples do mundo. E que quando estive com ele pessoalmente, e o moço, não sei que idade é que tem, mas não é muito, terá 6, 7 anos, explicou-me o jogo todo de pernas para o ar, numa forma que eu não conseguiria explicar. Desde que vi um miúdo de 10 e outro de 12 a jogar em braço, com a ajuda, claro, com a ajuda dos pais, mas a jogarem, eu percebi que os miúdos podem jogar, basicamente podem jogar aquilo que quiserem, e eu levo o Catan e eles facilmente apreendem, os miúdos mais velhos, claro, 8, 9 anos, conseguem jogar Catan com uma facilidade tremenda, Century, muito fácil também. São jogos relativamente simples, mas que muita gente até tem alguma dificuldade, muita gente mais velha, digo, às vezes, a assimilar certas regras. E os miúdos têm uma facilidade tremenda. E depois os miúdos perguntam: professor, e se isto fosse assim? Professor, e se isto fosse assim? E se isto fosse assim? E eu às vezes digo: então vamos experimentar assim. Pronto, vamos meter essa regra, é nova, se funcionar, funcionou, se não funcionar, para a semana voltamos à regra normal. E é interessante até pela vertente do designer que há em mim,
fazer essas pequenas brincadeiras. Primeiro porque, para mim, como designer, posso estar a testar uma coisa diferente. E segundo, porque para os miúdos é ótimo, porque cativa-lhes o gosto pelos jogos, porque permite-lhes envolverem-se diretamente nos jogos, permite-lhes, eu dou-lhes uma liberdade enorme para ser criativos, e depois eles próprios começam a perceber, afinal isto não funciona, vamos ver o que é que funciona. E pronto, eu estou no terceiro ano de ensino de jogos e tenho feito, geralmente nos terceiros períodos das aulas do ano letivo, tenho juntado em grupos para fazerem design de jogos. Muitas vezes eles vão buscar mecânicas que foram aprender aos outros jogos e misturam-nas e saem ideias incríveis. O ano passado apresentaram-me um jogo que eu fiquei a olhar para eles e, claro que não foi a primeira logo, a primeira ideia foi muito boa, depois eu dei-lhes algumas ideias e eles andaram, em vez de esperar para a aula seguinte, não, andaram a semana toda juntos a desenvolver a ideia do jogo e chegaram ao fim da semana e eu olho para o jogo e eu disse para mim, eu gostava de ter desenhado isto. Eu gostava de ter desenhado isto. Realmente há aqui uma ideia muito interessante. Claro, com todos os ajustes que precisava, dos testes, evolução, etc, etc. Mas há muito potencial nas crianças que pode ser desenvolvido. E depois, nesta parte também educativa, não sei se me ias perguntar sobre isso, mas também te digo já. Uma das coisas que eu faço logo ao abrir do ano é fazer uma base de dados com os jogos que estão disponíveis, que eu posso usar, que a associação tem, e as competências que eu acho que cada jogo desenvolve nas pessoas que o jogam. E depois vou gerindo isso, percebes? Eu tenho uma turma em que ninguém se dá com ninguém. Pronto, vamos pegar em jogos cooperativos e pôr aqui o pessoal a jogar, etc, etc, etc. Depois vou tentando ajeitar os jogos às necessidades de cada turma. Percebes? Às necessidades, digamos, cognitivas, a todo tipo de necessidades, nem que seja de sociais, das turmas. Este ano tem sido um bocadinho diferente por causa do Covid, não é? Mas tem sido um desafio muito grande. Nós não podemos pôr jogos nas mesas, mas podemos fazer RPGs, podemos colocá-los a inventar personagens, podemos colocá-los a inventar mundos, podemos inclusive incentivá-los a desenhar esses mundos, podemos inventar regras só para tornar o jogo mais difícil, ou incentivá-los, dar-lhes regras básicas, incentivá-los a criar regras mais difíceis, que eles próprios vão ter de depois ultrapassá-las. Os obstáculos que estão a criar vão ter de ser eles ultrapassados, porque vão ser eles a jogar. E depois é uma coisa que eu acho muito importante, que é nestas idades, que é incentivar-lhes a criatividade, o espírito criativo. O sentido crítico e o espírito criativo. A imaginação é muito, 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 muito importante. E é por isso que quando eu faço um werewolf com os meus alunos, eu não o faço sem apagar todas as luzes da sala e pegar no telemóvel para pôr uma banda sonora um pouquinho mais sombria no YouTube, para criar todo aquele ambiente. Porque nós estamos ali a formar pessoas e a formar, direto ou indiretamente, também jogadores. Quando saem dali vão ter uma experiência para nunca mais esquecer. E para mim isso é muito importante. É muito importante que eles saiam das aulas a querer voltar na semana seguinte. Estas tuas experiências foi no contexto de AEX, é isso? Sim, de AEX. Ok. Ou seja, e basicamente para o ensino básico. Para o ensino básico, sim. Do primeiro ao quarto ano. Muito bem. E já agora, especificando um bocadinho mais sobre isto, sentiste algumas dificuldades no início? Como é que foste ultrapassando isso? Porque Não. isto tem que se lhe diga, não é? Isto não é só ter um jogo, levar e pronto. E as coisas acontecem por magia, não é bem assim. Isto é como tudo. Isto é um processo de aprendizagem. Eu costumo dizer, no início de cada ano, quando vêm os novos professores e eu estou presente na formação, eu digo-lhes sempre: não adianta vocês estarem a querer ensinar as coisas sem conhecer jogos. Por muito bons professores que possam ser e possam ter toda a bagagem pedagógica, etc, etc, é preciso conhecer bem os jogos e é preciso conhecer bem a potencialidade dos jogos. Se tu chegas e nunca jogaste e não percebes que um jogo te pode facilmente ajudar a desenvolver a memória, ou ajudar a desenvolver, sei lá, o pensamento estratégico, tu nunca vais conseguir utilizar bem os jogos. Eu tenho essa opinião, pode haver quem discorde de mim, mas eu acho que nunca vais conseguir ser um bom professor de jogos. Podes ser um bom professor, mas um bom professor de jogos acho que não.
Na parte do ensino em si, a minha mãe era professora do ensino básico. Tudo bem que já foi há muito tempo, mas eu ia várias vezes, até porque às vezes quando vinha para casa, não estava ninguém em casa, ficava na sala dela com os alunos dela e via como é que as coisas funcionavam, não é? Tudo bem que era um tipo de ensino já diferente, já mais antigo, mas pronto, via mais ou menos como se faziam as coisas. Depois eu tive a oportunidade também de desenvolver um projeto na Polónia, em que eu tinha de ensinar também crianças do ensino básico, aliás, era do básico e até ao 12º ano, ao secundário também. Portanto, isso também me ajudou naquela parte do ser professor. Depois, na implementação dos jogos como ferramenta para dar as aulas, isso não me custou nada. Porque eu sabia as potencialidades que os jogos tinham e já tinha ensinado também em encontros, em outras atividades, então chegar às aulas foi quase um passo natural. Não me custou absolutamente nada. Não Foi, encontraste em nenhuma criança nenhuma resistência, nunca a querer jogar estes jogos, nem nada? claro que sim, mas isso é tudo um processo de aprendizagem, percebes? Mesmo eu não. O facto de eu me sentir confortável no início, logo quando entrei, não quer dizer que eu não tenha feito uma curva de aprendizagem já bastante grande desde que comecei. Atenção. Muito pelo contrário, é uma curva que se vai acentuando todos os dias. Claro que encontrei, há sempre crianças que não querem jogar, mas eu tenho aquele lado. Há aquelas pessoas que são muito assertivas, que conseguem ser muito assertivas naquilo que fazem e toda a gente as ouve naturalmente. E eu sou aquela pessoa que gosta muito de manter o bom ambiente, mas isto não é uma democracia. Uma sala não é uma democracia. Uma sala de aula com crianças não pode ser uma democracia. Não, não pode. É, claro, o mais democrático que der para ser, o processo, mas não pode ser uma democracia, senão as crianças não têm enredo, não têm limites, é sempre a explorar e quanto mais deixas, mais explora. Portanto, eu tenho aquele lado, principalmente nas primeiras aulas, um lado muito sério. E nas primeiras aulas eles ficam sempre um bocadinho assustados comigo. E eu combato isso com algum humor que coloco no meio e que os deixa mais à vontade. Mas as crianças também têm um espírito mais aberto. E claro que há sempre crianças que me dizem: eu não gosto desse jogo. Seja porque perdeu, na maior parte das vezes porque perdeu, seja porque isto, seja porque aquilo, seja porque sente que não está a ter o protagonismo. Pode acontecer por muitos motivos. E a minha regra está estabelecida. Ou joga todos ou não joga nenhum. E quando alguém quer desistir de um jogo, eu digo-lhes sempre. Primeiro explico-lhes porque é que não devem desistir e depois se existe, porque às vezes há vários alunos que são dissuadidos assim, a não desistir, ou de desistir. Outros mantêm aquela ideia, eu digo sempre, meus amigos, nós estamos aqui para partilhar momentos, para partilhar bons momentos todos uns com os outros. Vocês ao não querer jogar, estão a faltar respeito a mim, estão a faltar respeito aos vossos colegas, estão a faltar respeito ao jogo. Portanto, ou jogam este, ou não jogam nenhum. E claro, eles voltam sempre, às vezes um bocado contrariado, mas acontece muitas vezes. Porque de vez em quando lá vem um jogo novo e quando não se conhece, às vezes é difícil, tem-se mais resistência um bocadinho ao que não se conhece, principalmente quando se vem a seguir a um jogo que eles gostaram muito. Há sempre uma resistência. E depois há sempre aquele que se calhar diz que não gosta, que isto, que aquilo. Mas tem de ser assim, ou joga todos, ou não joga nenhum. E depois, à segunda ou terceira aula, já estão a adorar o jogo e depois, quando é para passar para o jogo seguinte, já não querem, oh, professor, mas traga só mais uma semana e este. Porque, e eu acho que eu trago sempre os jogos no mínimo, um mínimo de 3 semanas seguidas. Porque acho que há coisas que tu só absorves enquanto jogador, mas enquanto pessoa, através da repetição. Mesmo com a idade que tens e com a experiência que tens de jogo, tu, principalmente se for um jogo já mais, pronto, um bocadinho mais complexo ou mais diferente do normal, tu sabes bem que não vai ser na primeira ou na segunda partida que vais absorver tudo aquilo que o jogo tem para dar. Ou às Não. vezes andas um ano a jogar um jogo mau. Há gente a jogar há décadas o Monopólio mal. Mas pronto, Pronto. Mas isso não é bem um jogo, é uma coisa. uma atividade. É um mau hábito. Isso é um hábito. Um mau hábito, um mau hábito. Mas Mas sim, eu estava-te a perguntar isto mais de algumas resistências.
porque é uma coisa que eu tenho encontrado muito e eu imagino que tu também tenhas já assistido. São quando, especialmente os pais, dizem: Ah, ele só gosta de tablet, ele não gosta dessas coisas. Que é que tu fazes quando te dizem isto? De certeza que já disseram isso. Eu tento, opa, é assim, o que me apetece dizer, o que me apetece dizer é se gosta de tablet porque é a única coisa que lhe dão para a mão, mas pronto, ou porque não querem estar a perder tempo com eles. O que eu tento sempre dizer é que para os miúdos gostarem de, os miúdos, mais do que gostarem de jogar, os miúdos gostam de ter quem jogue com eles. Os miúdos, como toda a gente, gosta de ter atenção, gosta que as pessoas lhes prestem atenção. Gosta, e principalmente dos pais, que são os melhores amigos que eles têm. E se os pais lhe compram um Caravelas, que é um jogo giríssimo para a idade deles, e não jogam com eles, o jogo vai ficar no armário, porque é muito fácil pôr-lhes o tablet à frente e o jogo interage com eles. Agora, o que eu digo sempre aos pais é precisamente isso: joguem com eles. E vocês veem que eles nunca mais vão pedir, não, nunca mais vão pedir, não, mas que vos vão, se calhar vão vos surpreender, como eu tive vários alunos ao longo destes anos, os pais a virem-me dizer que o miúdo pela primeira vez não pediu um jogo da Playstation e pediu um jogo de tabuleiro no Natal ou nos anos. E claro, vão ter dessas surpresas, mas é preciso que os pais também dediquem algum tempo a jogar com eles para que a atividade do jogar jogos de tabuleiro na escola não seja aquela hora em que eles não têm mais que fazer ou não querem ir para a religião e moral ou não querem ir para outro lado qualquer, então pronto, vão jogar jogos de tabuleiro. Tem de ser mais do que isso. E para isso os pais têm de jogar com eles em casa também. Têm de criar aquele hábito, nem que seja. É natural que os miúdos tenham mais resistência, é natural que o digital tenha uma influência, não é? Muito grande neles. Mas porque não criar, sábado à noite vai ser a noite de jogos de tabuleiro, e agora fazem-se umas pipocas, e agora vamos vestir como os personagens do jogo, e agora vamos ver um filme que até é relacionado com o jogo. Ou vamos comprar o jogo do Harry Potter e jogamos e vemos o filme a seguir. Ou vamos ver o filme do Senhor dos Anéis e jogamos o jogo a seguir. Isto não só se criam momentos, como se cria-se aqui tanta coisa, só neste momento que eles criam, cria-se tanta coisa, criam-se memórias para a vida, criam-se afinidades, criam-se proximidades, relações mais próximas, criam-se, desenvolvem-se capacidades nas crianças e até nos adultos, um sem fim de coisas. Ele prefere o telemóvel, prefere a Playstation, jogue com ele. Joga com ele, não é preciso tirar-lhe o telemóvel ou a Playstation, mas joga com ele também jogos de tabuleiro, porque o telemóvel e a Playstation também são úteis e também se aprende com esses jogos. Agora, tem ali outra ferramenta muito boa, porque não abrir-lhes horizontes? Acho que é elementar quase. E quem diz com as crianças diz também com os avós, não é? Para fazer estas aproximações intergeracionais que tantas vezes faltam e por vezes, agora pronto, não estamos em momentos para grandes interações físicas, mas por exemplo, eu lembro-me e toda a gente tem isto de memória, quase certeza, por exemplo, o quão deprimente é quando nós vamos visitar um lar e as pessoas parece que estão lá num depósito, inertes, não é? E eu sempre que vejo estes casos penso, bem, o que estas pessoas ganhariam se estivessem a jogar uns com os outros, não é? Claro que sim. Há umas décadas atrás, falando do alto da minha experiência, experiência de vida, mas sim, há quase 2 décadas atrás, fui presidente de um grupo de jovens, aqui da minha freguesia, de um grupo de jovens católico. E nós, uma das atividades que fazíamos era visitas aos doentes da freguesia. Juntávamos-nos uma vez por mês, dividíamos-nos em grupos e tínhamos uma lista da paróquia e íamos pelas casas dos doentes, dos idosos. Muitas vezes eram só idosos, não eram doentes. Outras vezes eram doentes, acamados e tudo. E estávamos 1 hora, 2 horas com eles. E muitos deles diziam-nos que aquele momento era o melhor momento do mês deles. E eu não levava jogos. Agora, imaginemos se levasse. Porque muitas daquelas pessoas só queriam conversar, porque eram sozinhas, porque isto, porque aquilo. Mas muitas até vivem com outras pessoas, ou convivem com os vizinhos, ou as únicas pessoas que têm eram os vizinhos, que tinham eram os vizinhos.
E pronto, jogavam às cartas, não é? Que é o jogo, jogam aquilo que conhecem. claro. E imagino, e por vezes dou por mim a pensar nisso, imagino se eu fizesse ainda essas visitas, neste momento levava jogos, sem dúvida. Há muitos jogos que eles iam adorar aprender e jogar. E é por uma questão, é mais por uma questão de falta de tempo que eu não me dedico a fazer alguns jogos também aqui na minha freguesia, e tentar chamar pessoas mais velhas, mais idosas. Neste momento também não podia, mas pronto, se calhar para o ano, daqui a 2 anos ou quando fosse, fazer desse tipo de atividades, porque toda a gente gosta de jogar. E eu vejo o avô da minha namorada, por exemplo, que está na casa dos 80, e ele vive numa aldeia do Conselho de Montalegre, uma aldeia que tem menos de 100 pessoas. E é uma aldeia muito pequenina, mesmo muito pequenina, e ele vive sozinho. Ficou a viver sozinho, infelizmente, neste último ano. Mas já antes de viver sozinho, ele jogava sueca constantemente. No tablet, joga constantemente. E já tentei ensinar outros jogos, ainda não entraram bem, mas aos poucos eu também, infelizmente, não posso estar com ele muito tempo, vou lá de vez em quando, mas ele gosta de jogar, gosta muito de jogar e passa horas seguidas, e depois ele pode estar a jogar contra 3 bots que ele acha sempre que estão ali pessoas. Que estão pessoas a jogar com ele e que é a Maria, o José e mais não sei o quê, que estão a jogar contra ele e sente-se bem e ele anota os resultados da sueca num papelinho como se estivesse num tasco a jogar. Toda a gente gosta de jogar e toda a gente gosta de ter atenção. E os idosos são como as crianças, são como pessoas de outra idade qualquer. Só gostam que lhes deem atenção. E acho que as pessoas, se convivessem mais com idosos, ficariam com uma noção de que há muito, muito, muito a aprender com eles. Há algumas coisas a ensinar, claro, mas se calhar há muito mais a aprender com eles do que até a ensinar. E os idosos gostam muito de jogar. Já a minha avó, do alto dos seus 80 e tais, 90 anos, adorava ir de férias para Viana do Castelo com as suas amigas, passavam as tardes a jogar sueca e a jogar as cartas e a bisca e mais não sei o quê. Portanto, toda a gente gosta de jogar. Eu aí estou como tu, acho que todas as pessoas gostam de jogar, só que por vezes ainda não descobriram o jogo para o seu perfil. Acho que é um Isso é óbvio. bocado por aí, um bocado por aí. Isso, olha, aconteceu recentemente com o Três Tigres, que eu comprei logo na semana em que ele saiu, e eu, para todo lado onde andava com o Três Tigres na mochila. E mostrei a uma série de grupos, inclusive na ludoteca, grupos de família, grupos de amigos, toda a gente comprou o jogo. Toda a gente foi comprar o jogo a seguir. Primeiro, é uma variação do jogo que já existe, não é? Que eu desconfio. E claro que as pessoas têm mais facilidade em assimilar um jogo quando já conhecem metade das mecânicas ou a mecânica principal. E depois porque é um jogo que propicia uma interação muito grande. Muito, muito grande. Eu posso dizer que o último jogo que eu joguei do Três Tigres, que foi na casa da minha irmã, estava eu, o meu cunhado e os 2 filhos dele, que estão na casa dos 20. Estávamos os três a jogar, os quatro a jogar, e aquilo, o prédio todo deveria saber que nós estávamos a jogar. Todo. Porque aquilo, as cartas até voavam da mesa. Até. As cartas até voavam. Eu não me, desde esse Wall Street que eu joguei nos primeiros tempos do hobby para mim, em 2017, por aí, que eu não via um jogo tão agitado como aquele. E estamos a falar de, neste caso, o meu cunhado é uma pessoa que não é muito dada a jogos. Por norma, não gosta muito de jogar. Mas esse jogo foi delírio. Portanto, é mesmo, é como tu dizes, é uma questão de encontrar o jogo certo para aquelas pessoas. Os meus pais não são muito de jogar, mas eu coloco-lhes o labirinto mágico à frente e aquilo é logo. Entram imediatamente no jogo. Imediatamente. Portanto, lá está, é aquela questão de encontrar o jogo para cada pessoa. Há pessoas que depois uma pessoa apresenta-lhes jogos mais simples, como estes, para tentar entrar e tal, e perceber até onde eles vão, e eles dizem, mas olha, eu ouvi falar no Terraforming Mars. E isto aconteceu-me. Isto aconteceu-me, eu apresentar-lhes o Double. Não foi apresentar Quase o igual. Double. Não foi o Double, foi outro jogo desse género, mas não foi o Double. E eles disseram, é que nós ouvimos falar no Terraforming Mars e pareceu-nos muito bem. E eu, então vocês já têm alguma experiência de jogo? Não muita.
Pronto, coloquei Terraforming Mars na mesa. Estava outra mesa a jogar o Double. Olha, podemos jogar aquilo. Mas o Double também era demasiado simples e acabaram a noite a jogar Luxor, que também foi uma Ok, experiência muito ok. gira. Já é uma Sim, coisa mas lá está, é intermédia. a questão, e eles adoraram o Luxor. É a questão de encontrar o jogo para o Claro. grupo. Há grupos que adoram o Dixit, que deliram com o Dixit e são capazes de passar uma tarde inteira a jogar Dixit. Recentemente descobri um jogo, já o tinha descoberto há bastante tempo, mas só tive a oportunidade de o adquirir o ano passado, no final do ano passado, que é o Pablo, que é um jogo brasileiro e que é um party game em que tu tens de cantar. Então cada carta tem palavras e tens uma série de cartas na mão e tens uma série de cartas na mesa e as palavras mais difíceis valem mais pontos, as mais fáceis valem menos, etc, etc. E quando chegar a tua vez, o que tu tens de fazer é cantar uma música que os outros conheçam, a partir de músicas conhecidas, que tenha as palavras que tu conseguis pôr na mesa. Tu, à medida que vais cantando, vais colocando a carta na mesa. Só que a situação aqui é que os outros também se podem aproveitar das tuas palavras e, mesmo que tu já não saibas continuar a música, eles podem continuá-la e continuar a meter cartas deles. Uhum. Então, eu pedi a um colega do Brasil para trazer o jogo quando fui a essa no ano passado, mas estava assim com um bocadinho de receio. Nem toda a gente gosta de jogar jogos para cantar e tal, mas o jogo, sempre que eu levo, onde eu o ponho, o pessoal é a pedir-me 2 e 3 e 4 vezes. Uma surpresa total, digo-te que não esperava que fosse tão bem recebido. Mas lá está, depende. Depende dos grupos, depende do momento, às vezes, depende da ocasião. Falaste aqui de algumas das tuas experiências religiosas e eu acho que isto é um bom mote para te perguntar uma coisa que eu queria saber, é se tu te consideras um evangelizador dos jogos de tabuleiro, com todas estas tuas atividades. Evangelizador é um termo muito católico. Um divulgador, talvez, um promotor. A partir de quando estás a ensinar jogos, quando estás a incentivar outras pessoas a jogar, estás a promover esses jogos. Não digo de uma forma comercial, mas a promover o hobby em geral. E sim, nesse ponto sim, porque mostro muitos jogos a muita gente e coloco muitas pessoas a jogar. Nesse ponto sim, e convenço donos de bares a deixarem-me fazer encontros lá. E não só de bares, de outros locais. Às vezes são eles que me convencem a mim, porque em determinados bares é mais ou menos complicado pôr jogos na mesa sem correr grandes riscos de que apanhem cerveja pelo meio. Mas bom, quando eu fazia vídeo, também a minha câmara ficou inundada de cerveja numa tarde, de cerveja e vinho. Portanto, se os jogos ficarem, também não é o fim do mundo. E estamos a falar de uma câmara que sozinha custa mais do que todos os jogos que eu tenho, provavelmente. Mas a câmara deixou de funcionar e voltou a funcionar no dia seguinte, como um colega, sabiamente, me previu. Portanto, um evangelizador, não sei, evangelizador parece uma palavra extremamente forte, não sei. E agora eu sou o São João Batista, ou o profeta Isaías, que vai falar, não, pá, não. Por acaso eu gosto do termo evangelizador porque demonstra uma espécie de fanatismo que eu acho que nós todos sentimos um bocado quando entramos neste hobby. Opa, eu não sei se a ti te acontece, mas eu às vezes dou por mim a ver vislumbres de coisas em imagens. Olha, jogos ali atrás. Ah, não, não é. É outra coisa qualquer. Por exemplo, em imagens, vejo vislumbres de qualquer coisa. Olha, jogos. Não. Pá, é outra coisa. É um cortinado. Ou coisas assim. Não sei se alguma vez te aconteceu. Claro que sim. Claro, e em tudo vejo um jogo, que é pior. Pois. Eu, quando estava a dar formação na Viana Con este ano, a formação sobre design de jogos, uma das coisas que eu lhes disse foi de qualquer coisa pode surgir no jogo. De qualquer coisa. E eu olhei para trás, estava ali com uma vista tremenda sobre o rio, olhei para trás e inventei-lhes um jogo no momento. Não tinha preparado sequer aquilo, saiu no momento e inventei-lhes um jogo com uma série de mecânicas, claro, depois testadas provavelmente não resultariam, mas, mas que fazia sentido. De qualquer coisa, basta teres imaginação e, claro, depois o conhecimento das mecânicas, obviamente, e de qualquer coisa sai um jogo. E é natural, eu vou na rua, vejo um carro a passar, vejo outro a passar um fininho e penso, epá, isto dá para fazer um jogo aqui sobre
carros a bater uns contra os outros. Opa, se batesse mais, se esmagasse a porta, ganhava 10 pontos. Se batesse só no pisca, que é muito mais difícil, ganhava 50. Depois também dependia do cenário. Se o cenário tem mais entroncamentos e mais cruzamentos, ele vai precisar mais dos piscas. Portanto, por cada pisca que mandares ao ar, ganhas mais pontos. Percebes esse tipo de coisas? Qualquer situação é uma situação para é um pretexto para ver jogos. Também não ajuda nadinha o facto de eu, a partir do momento em que saio de casa para algum lado, seja a pé, seja de carro, eu vou ouvir podcasts de jogos. Então nunca me deixa sair realmente do mundo e acaba por ser natural. Acontecia-me também no cinema, porque eu sou colecionador de filmes e de filmes em formato físico. E em cada lado que eu ia, eu era capaz de topar um DVD à venda a 500 metros quase, 500 metros não, mas assim, a 100 metros era capaz de o fazer. E com os jogos é quase igual. É, é a mesma coisa, porque uma pessoa já está tão assim para ali, Tão focado. acabas por ver jogos em tudo. Depois, como é que eu ia dizer? O desafio é não estar sempre a falar sobre jogos. Até porque tens de perceber que há muita gente que não gosta de jogos e ou que Não não, quer saber. Não não, quer que saber não essas quer saber. conversas. É um desafio, mas acho que esse Nunca me desafio. aconteceu. Isso nunca me aconteceu. Não, nunca te aconteceu, nunca me aconteceu, Não. nunca aconteceu a ninguém que está a ver este vídeo neste momento. Mas é um obstáculo, digamos assim, que eu facilmente, hoje em dia, facilmente ultrapasso. Ando A minha aqui a... namorada que não ouça esta conversa, porque vai já desmentir-me. que não guardas ressentimentos, ou não? Não, não, não. Voltando aqui a outra dimensão, ao teu canal de YouTube, tu começaste por fazer o teu canal de YouTube em inglês, o que não é uma coisa muito normal cá em Portugal. Eu não sei se sequer houve alguém que tenha feito primeiro em inglês, um canal baseado em Portugal. Não tenho ideia. Não sei se terá sido o caso. Mas esta tua opção, isto foi porquê? Foi porque achaste que o mercado português era pequeno, porque era uma maneira de conseguir alargar mais isto? Porquê esta opção? Ainda acho que o mercado português é pequeno. Ah, só como referência, ainda acho. E é um mercado em crescimento, mas ainda acho que é pequeno. Não, quando comecei, eu não identifico o meu canal como um canal português neste momento. Os vídeos que tenho feito são em português, mas a qualquer momento podes fazer vídeos em inglês. É um canal bilingue, digamos assim. Na altura comecei em inglês porque o meu primeiro objetivo com o meu canal era chegar ao contacto com designers de jogos. E eu percebi que não ia ser tão difícil chegar aos daqui como isso. Eu estava a ir a uma convenção, encontrava logo alguns e pronto, e comecei a conhecê-los desde cedo. Mas eu queria chegar também aos lá de fora, porque apesar de tudo, agora há cada vez mais designers daqui em Portugal, ainda bem, mas há 3 anos havia muito menos. E na altura eu queria chegar aos lá de fora também. Então, apesar de tudo, o centro do meu canal continua a ser as entrevistas que faço a designers de jogos, é o que eu gosto mais de fazer no meu canal. Eu tinha de fazer em inglês, porque quando começasse a falar com eles tinham de perceber aquilo que eu dizia, porque nenhum ia aceitar ser entrevistado sem ver alguns vídeos do canal, não é? E então tinha de pôr material em inglês, e foi assim que eu comecei. E depois não é só isso, eu vivia ainda vivo em certa medida, num ambiente muito internacional, porque eu fundei está quase a fazer 10 anos agora, faz 10 anos em 2011, em 2021, uma associação que recebe os estudantes Erasmus aqui em Braga, na Universidade do Minho. Fundei com 3 colegas. E então, automaticamente o meu mundo passou a ser centrado ali. E a minha língua diária era o inglês. Eu só falava português em casa e com 2 ou 3 amigos que me eram mais próximos. O resto era sempre em inglês, todos os dias, todas as noites. E então também era uma forma fácil de fazer crescer o canal no início. Era importante que o canal crescesse bastante no início. Para mim era importante que tivesse, porque parecendo que não, o YouTube acaba sempre no YouTube acaba-se sempre por dar alguma relevância aos números. E para mim era importante que no início eu começasse e passasse rápido a ter 200 subscritores, por exemplo. E então também era muito mais fácil pedir aos meus amigos, que estavam, aos estudantes internacionais,
E também a muitos que estão a trabalhar cá de fora, que subscrevessem o canal, percebendo eles o que eu dizia do que não percebendo. E então foi uma forma fácil de fazer crescer o canal no início. Mas, sobretudo, é uma porta de mim para fora. Percebes? O meu canal é uma porta de mim para fora. Eu não, hoje em dia, eu não faço o meu canal para ter visualizações ou para ganhar dinheiro, porque não ganho dinheiro com o canal, ou pelo menos não diretamente. Diretamente não, através de número de visualizações, mas há sempre forma de uma pessoa rentabilizar o canal. Mas foi uma forma, hoje em dia é uma forma de eu chegar a outras pessoas, de eu chegar a pessoas da área, a pessoas que estão diretamente envolvidas no design, no desenvolvimento, na publicação de jogos, nessas coisas todas, de todas as áreas. Embora o canal seja um canal mais ou menos simples, não entra por vertentes demasiado técnicas, a não ser quando faço mais entrevistas, abre portas. Abre portas e o meu canal foi feito para abrir portas. Foi sem dúvida que sim. É um canal chave, então. Para mim é, e é por isso que eu mantenho também. É um canal que também me motiva. Também me motiva a experimentar mais jogos. Opa, agora tenho de mostrar coisas novas, então tenho de experimentar coisas novas. Então vamos lá pegar naquele jogo que eu tenho aqui na estante e nunca joguei. Que todos temos, alguns que nunca jogámos. Eu felizmente tenho poucos. Nunca me Porque aconteceu. não, eu felizmente eu não sou colecionador de jogos. Eu não me considero um colecionador de jogos. Eu tenho um jogo que não vai à mesa há muito tempo, a não ser que eu tenha muito que seja um jogo especial, o jogo não fica. Não, chega a uma altura e sai da coleção. Vai para outra pessoa, vendo, troco, dou. Pronto, mas o jogo não fica e tem saído muitos, ultimamente daqui da estante. E isso, portanto, mas sobram sempre alguns jogos que não joguei. E agora estou a olhar para a estante e não estou a ver nenhum. Mas é capaz de haver. Está ali o Tragedy Looper, nunca joguei. Um dia desse tenho de ir pôr na mesa, porque também comprei há pouco tempo. Mas pronto, o canal acaba sempre por servir para isso, também para eu mostrar jogos, também posso aprender e para depois dar a minha opinião sobre eles. Serve para muita coisa, o canal acaba por ser uma motivação também. É pena que não tenha mais feedback, mas isso acho que é geral. Sim, acho que isso acontece, acontece-nos a todos. O Assim, feedback às vezes não é muito, não é? Mas lá está. Isto acho que também está tudo em crescimento, não é? E falaste-me que o mercado nacional é pequeno, pelo menos eu também tenho essa percepção que é muito pequeno, especialmente para algum tipo de jogos, especialmente quando a complexidade começa a aumentar um pouco, ainda é muito pequeno. é uma coisa natural, não é? Porque se nós não temos o hábito dos alemães ou dos polacos ou dos suecos em jogar, não temos, não está, culturalmente não está enraizado aqui, de jogar o jogo de tabuleiro. Se nós vamos começar a ensinar as pessoas a jogar, não é? É natural que as pessoas no início peçam, ou quando estamos a criar um público, que peçam jogos mais familiares, até mais party, porque nós, como temos também, e eu acho que isto influencia muito, o facto de nós termos um clima ameno, faz com que as pessoas gostem muito de estar fora de casa, de estar na rua, de estar na praia, de estar na natureza. E isso muitas vezes não ajuda a que tenham um jogo com eles, com elas. Portanto, acho que isso influencia um pouco. Uma pessoa não pode querer que eles joguem já um Lisboa, um Madeira, sem ter jogado antes um Catan, ou um Century, ou um Splendor, ou um Istanbul. Não é? Tem de passar, acho que as pessoas têm de passar por essas fases. Depois há algumas pessoas que querem, sentem a necessidade de evoluir e de passar a jogos mais complexos e vão lá chegando e cada vez mais, e tenho amigos que sim, outros que não, outros que só se querem manter nos party games ou só querem jogar com a família, ou porque só jogam uma vez por semana e só jogam com a família, também depende. Há aqui muitas condicionantes. Nós não temos nós não somos como os alemães e como os suecos e como os polacos e como essa gente toda que por ter um clima mais frio também está muito mais habituado a ficar em casa e estando em casa, nós ficando em casa na quarentena já foi o fim do mundo. Para eles também não foi fácil, mas com certeza foi mais fácil. Eles estão mais habituados a isso, têm invernos rigorosos, têm
Tem de ser assim. E claro, acabam por jogar muito mais naturalmente, e esse gosto pelos jogos, esse hábito dos jogos de tabuleiro, também vem mais enraizado neles por causa disso, também por causa disso, não é? Por isso que mais facilmente pões um jogo mais complexo numa mesa com eles do que depois numa mesa aqui. E para dar só um exemplo assim muito, muito geral, eu às vezes falo para o pessoal com quem estou novo e que nunca ouviu falar de jogos de tabuleiro portugueses, que nunca ouviu falar ou ouviu falar só nos antigos, e quando lhes pergunto por referências são sempre os antigos. E e estou a falar aqui de pessoal novo e não tão novo. E quando falo com o pessoal de fora com 18 anos, já me conhecem logo o Catan e mais uma série de jogos. Nota-se muito essa diferença. É claro, nós também temos um mercado muito mais pequeno, porque naturalmente temos menos uma população mais pequena do que a maior parte desses países, não é? Acaba por ser natural. E menos poder de compra também, provavelmente, não é? Mas isso conta muito, claro, porque a Bélgica, por exemplo, não tem assim tantos habitantes e tem um hábito de jogo muito maior que nós. E os jogos não são bem exatamente baratos. Não é? Há jogos baratos, mas a média não é assim tão barata como isso. Pois, e o preço do jogo é basicamente o mesmo nos vários países, não é? O jogo custa 40 euros cá e é 40 euros na Suécia. E é muito diferente, não é? A nossa capacidade para dar 40 euros não é Mas bem a mesma. tu vais a um país como a Polónia, que tem um poder de compra que não é muito grande e é inferior ao nosso, quase certeza absoluta, e o hábito de jogo e o nível de conhecimento, e tu entras numa loja e vês, tu nem precisas ir à casa das pessoas, não precisas falar com ninguém. Tu entras numa Empik, que é o equivalente à FNAC, aqui lá do sítio, e a prateleira dos jogos, esquece. A última vez que eu entrei numa, em 2018, talvez, sim, que eu estive na Polónia de novo, e entrei numa Empik, e todo o hall da entrada, um hall bem grande, era tudo só jogos de tabuleiro. Inclusive as ilhas no meio. Era tudo só jogos de tabuleiro. Deu-me que pensar. E o poder de compra lá não é muito grande. E o preço dos jogos, tudo bem, havia aqueles em promoção que eram mais baratos, mas em geral eram equivalentes aos daqui. Então, qual é que achas que é a solução? É mudarmos o clima de Portugal ou fazermos só jogos para esplanadas? Não. Não, acho que a solução passa pelo trabalho que tem sido feito, que pode ser muito melhor ainda e mais organizado, sobretudo, entre todos os agentes deste mundo dos jogos de tabuleiro, quer de editoras, quer de associações, quer de lojas, os próprios espaços, vários espaços diferentes onde se possam colocar jogos. E acho que isso é muito importante. Nesse sentido, eu entendo, não só entendo, como acho que devia haver uma divulgação maior do conceito do board game friendly, que o conceito em si já existia, não é? Mas eu acho que esta marca que foi criada em Viana do Castelo lá pelo pessoal da Arte Matriz, o Ricardo e companhia, que é um conceito que devia ser mais amplamente divulgado, porque há muita gente que ainda vê o jogo de tabuleiro como quase um extraterrestre, percebes? O jogo de tabuleiro ou é um monopólio ou cruzam-se com alguém a jogar num café e ficam assim muito surpresos a olharem, mas bonequinhos e não sei o que, isso não é de putos. Ou, sei lá, jogos que eles não entendem e que não entendem e acham estranho. E não é só isso, muitas casas comerciais que ainda veem o jogo, ainda há uma noção muito errada de jogo, o jogo está sempre associado ao dinheiro, percebes? É preciso desfazer esse mito. E o colocar desse dístico nas portas, visíveis, de uma forma visível, num estabelecimento comercial, acho que quebra algumas barreiras. E é claro que há quem diga, e com a sua razão, que não se devia colocar isso porque todos os espaços deviam ser board game friendly, não é? Devia-se poder colocar à vontade em qualquer espaço, ou seja, devia ser tão natural como colocá-lo num parque
na rua, como colocá-lo num café, como jogá-lo em casa. É verdade, só que nós ainda não estamos aí nesse nível. E para chegarmos a esse nível, acho que ainda temos de passar pelo nível ludístico do board game friendly, talvez, ou iniciativas equivalentes ou do género, com o mesmo intuito, que ajudem a promover. Mas isto é um trabalho que tem de ser feito em conjunto, não só esse. Por exemplo, eu acho, também foi uma opinião que eu já transmiti a várias editoras, eu acho que os jogos deviam obrigatoriamente, e reparei agora que a Devir fez isso, curiosamente, com um dos últimos jogos, não me lembro qual é, que tem na caixa, que tem um QR Code que dá diretamente para o tutorial do jogo. Há uma preguiça enorme em ler regras, há uma dificuldade em ler regras por parte das pessoas, o que é natural, eu também já passei por ela e fiz um esforço para ultrapassá-la, só que com tanta oferta em tantos níveis, nós não estamos numa fase em que possamos pedir às pessoas ou possamos pensar que as pessoas automaticamente vão querer fazer esse esforço suplementar em ler regras. Nós temos de dar as coisas da forma mais simplificada possível. E muitas vezes, porque foi assim que eu também comecei a jogar. Eu comecei a ver regras em vídeos do YouTube e aos poucos, também porque queria evoluir um pouco, fui lendo regras e hoje em dia leio primeiro e só vejo os vídeos depois para tirar algumas dúvidas às vezes. Mas eu acho que é uma forma essencial, é assim que se conseguem mercados. É porque estamos a facilitar a que o produto chegue às mãos das pessoas. As pessoas vêm, se calhar chegam a um hipermercado, veem o jogo, têm o QR Code, usam o telemóvel só para ver o vídeo. Este jogo é giro, vou levá-lo. Ou então, eu ia dar outro exemplo, agora me está a escapar. Por exemplo, agora a moda, que espero que não seja só uma moda, de se fazer jogos com temas portugueses. Temos muitos portugueses, temos o Arraial, onde é que há meia dúzia de anos alguma vez esperávamos ter um jogo que falasse dos arraiais. Não pensávamos. Temos o Arraial, temos o Madeira, temos o Lisboa, isto vai desde os mais simples aos mais complexos. E agora até temos um que eu nunca diria que o tema fosse possível de adaptar, sim, mas nunca diria que o tema fosse apelativo ao grande mercado, que é o Pessoa, que vem aí do Orlando Sá. No entanto, os jogos estão a ser editados e estão a chegar às pessoas, e as pessoas veem, que gira um jogo sobre o fado, que gira um jogo sobre as vindimas, que gira um jogo sobre o arraial, e chama a atenção, e depois as pessoas eventualmente compram, até para oferecer muitas vezes, porque já é um presente, já não é só o jogo, já percebes, já não é só o jogo que tu estás a oferecer, tu estás a oferecer um jogo. Presente diferenciado, não é? É um presente diferenciado, precisamente. E é todo esse trabalho que tem de ser feito, e o trabalho das associações, sem dúvida, que tem de ser fortalecido. E essa ligação, associações e editoras, porque há muito que as editoras podem aprender com as associações e com as organizações que promovem eventos de jogos de tabuleiro, com as próprias lojas, com os próprios board games café, que temos tão poucos aqui em Portugal, de meia dúzia se tanto, que temos, e que é uma coisa que vai ajudar muito a desenvolver o hobby. Eu acredito, as pessoas gostam de sair. Se as pessoas gostam de sair e gostam de ir tomar o seu café, por que não estão com os amigos da mesma, mas por que não ter um joguinho para jogar? Concordo plenamente contigo. Aliás, a noção que eu tenho da experiência aqui em Leiria é que nós conseguimos fazer crescer muito a comunidade só pelo simples facto de haver um período durante a semana, que era sempre à mesma hora, sempre no mesmo sítio, em que as pessoas sabiam que estava lá alguém para jogar, ou para lhes ensinar, lá está, ultrapassavam o problema das regras, não é? Ou simplesmente encontravam alguém para jogar jogos complexos, porque às vezes é difícil também encontrar pessoas com quem jogar certos tipos de jogos. E isso fez toda a diferença. Por exemplo, nós fizemos aqui uma parceria com a FNAC, por exemplo, se fores à FNAC de Leiria na secção dos jogos, tu tens lá referência aos nossos encontros. Portanto, só para ver a quantidade de pessoas que depois nos chegavam, diziam, eu comprei na FNAC o jogo, mas venho aqui jogar convosco. Portanto, é apenas um exemplo de muitas coisas que se podiam fazer. Portanto, é como tu dizes, concordo contigo, essas parcerias, assim é que a coisa cresce porque é orgânico, porque é em rede, é beneficente tudo, não é? Porque é preciso várias coisas para isto acontecer. Tem que haver os jogos, tem que haver as pessoas. Toda a gente sai a ganhar. Toda a gente sai a ganhar com as parcerias. E isto é elementar. Isto é elementar. Uma das parcerias mais recentes que eu tenho no meu canal, a fazer vídeos ao domingo à noite, é o João Pimentel, do canal É a Tua Vez.
eu não comentei, não convidei só o João Pimentel por ser um amigo ou por ser um grande conhecedor de jogos, não foi só por causa disso. É porque as pessoas vêm do canal dele para o meu e vão do meu para o dele, e ao ir do meu para o dele e do dele para o meu, vão ver visões diferentes sobre os jogos. Porque somos duas pessoas diferentes, automaticamente há visões diferentes sobre os jogos. E ficam mais ricas, saem mais ricas. Quando eu fico muito feliz se as pessoas que me veem, através desses vídeos, tiverem a curiosidade e ficarem, subscreverem, não só subscreverem, ficarem utilizadoras frequentes do canal do João, porque vão estar a enriquecer-se muito mais ao nível dos jogos. Percebes? E se calhar depois vem o dele e o meu, e depois pensam, pá, se calhar há mais disto. Ora, eu ouvi falar do Micael, vou ver o do Micael. E Ei, depois que vai sobre. horror! Ele diz mal do Monopólio. Nunca mais lá vou. Epá, nem faz o Monopólio, tenho de contar uma história do Monopólio. Uma das primeiras coisas que eu digo aos meus alunos é: o Monopólio é o pior jogo de sempre. Não Primeiro sabia. pergunto, quem é que gosta do Monopólio? Toda a gente levanta o braço e depois digo-lhes: este é o pior jogo de sempre. E ele logo: professor, mas o quê? Mas o quê? É o melhor e não sei o quê e tal. Acontece muito. Claro que depois desmistifica um bocadinho, não quero escandalizar ninguém. E digo sempre: que cada pessoa deve gostar daquilo que gosta, deve jogar aquilo que gosta, deve fazer as coisas que gosta, e quem gosta do Monopólio deve jogar Monopólio. Só que há mais coisas para além do Monopólio e é importante conhecer as outras pessoas, e é para isso que eu estou aqui, para mostrar coisas muito diferentes do Monopólio, muito diferentes do Trivial Pursuit e muito diferentes do Cluedo, que são invariavelmente os três exemplos. Sou capaz de estar a falhar um ou dois, os xadrez e as damas também, mas são os exemplos que vêm sempre em primeiro, não é? Mas agora, quando entro nas aulas e lhes pergunto o que é que eles gostam, o que é que conhecem de jogos, por além dos elementares, porque Cluedos e Monopólio, já há muito quem me fala no Caravelas, já há muito quem me fala na Ilha Proibida. Lá está, mais uma vez aquela coisa do cooperativo a funcionar, a Ilha Proibida, que eu costumo dizer que é um pandémico simplificado, entra muito bem com muitos grupos de crianças, porque lá está, é uma coisa que eles nunca viram, não é? É uma coisa que eles nunca viram. E pronto, enfim, há uma forma, há formas, o próprio ensino de jogos nas escolas, eu acho de uma extrema importância, porque nós estamos a chegar a um grupo que está a ser educado agora, está a ser habituado agora, neste preciso momento. E é claro que já alguém me dissesse: pá, mas nós ainda não sentimos os efeitos disso, e não sei o quê. Não, não vais sentir os efeitos disso agora, vais sentir os efeitos disso daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos, os miúdos que agora têm 10 anos ou 9, vão ter 19 ou 20. Já vão ter passado aquela fase da adolescência em que quase invariavelmente se vão distanciar um pouco dos jogos, porque têm a vida naturalmente a descobrir, as experiências, as pessoas, as situações. É natural, mas o que eu vejo, por norma, com quem falo, é que as pessoas acabaram por voltar aos jogos quando tinham acabado de passar a fase da adolescência e estão ali nos 20 e poucos. Na universidade acontece muito das pessoas quererem voltar aos jogos. E é nessa altura que vamos buscar estas crianças que estão a ser educadas agora. Percebes? Claro que há muitas que vão manter o hábito durante esses anos todos, mas a maior parte não vai. A maior parte, como quase toda a gente, vai perder o hábito naqueles anos da adolescência e depois vai regressar. Ou então, nesses anos da adolescência, já vai encontrar jogos que correspondam àquilo que eles procuram. Coisas mais Não é? específicas. Os jogos estão evoluídos de uma forma tão diversificada e tão natural que eu não consigo prever, não sei se isto vinha na tua agenda, falar sobre isto, mas eu não consigo prever o futuro dos jogos a médio prazo. Nem a curto sequer, nem a curto se calhar para este ano e para o próximo se calhar, mas não é impossível prever, e com a integração do digital, que eu acredito que vai ser cada vez maior, ou pelo menos de forma cada vez mais participativa Natural. no jogo em si. Mais natural, não é? Mais natural, sim. Natural é uma palavra boa. Portanto, também acaba por ser natural que os jogos vão satisfazer mais públicos dessas idades. Mas o que nós estamos a criar, esta geração que estamos a criar agora, que nós estamos aqui em Braga e vocês aí em Leiria também fazem,
e espero que se passem mais noutros lados, é uma geração para dar os verdadeiros frutos daqui a uns 10 anos, eu acho. Sem dúvida. Eu acho que É a longo prazo, é mesmo a longo prazo. Uma coisa que eu te queria perguntar também, porque tu realmente dedicas-te a muitas abordagens ao mundo dos jogos, é esta noção do futuro, não é? Embora do futuro como um modo de poder ganhar a vida. Tu achas que é possível ser profissional disto dos jogos e viver dos jogos? Nestas múltiplas abordagens que se podem fazer. eu digo-te sinceramente, é difícil. Mas se fosse fácil, não era para nós. Eu, antes de começar agora a trabalhar também em rádio, em part-time, eu vivia exclusivamente dos jogos. Só e exclusivamente dos jogos. Não só das aulas, mas de trabalhos que fazia para editoras, essencialmente de fora. Mas também consultoria, a nível de marketing, ao nível de campanhas de Kickstarter, desenvolvimento de jogos para autores independentes, essencialmente independentes, quase todos. Portanto, assim, quando uma pessoa quer muito uma coisa, tem de abrir portas e tem de perceber como é que elas se abrem. Percebes? Até ao nível dos canais, dizem-me sempre, mas estás a fazer um canal que não te dá dinheiro, isso nunca te vai dar visualizações suficientes para dar dinheiro. Claro que não. Isso é óbvio. Mas vocês pensam que a Dice Tower vive exclusivamente das visualizações que tem? Que os vídeos têm? Obviamente que não. Isto depende das parcerias que fazem, de que fazes, dos contactos que fazes. E tudo isto é um mundo muito grande. E eu, se vou a uma Leiria Con, isto só para dar o exemplo das maiores, mas também acontece nas mais pequenas, ou se eu me aventurei a ir a Essen do nada, assim, porque com pouquíssima experiência de jogo, e pouquíssima experiência até do hobby ainda, se me aventurei a ir a Essen, não foi só porque queria ver jogos novos e porque era giro e porque aquilo é a Euro Disney dos jogos de tabuleiro. Foi porque queria perceber como é que as coisas podiam funcionar também, como é que o mercado funciona. Isto vai também um pouco a responder à tua pergunta de há bocado, que era porque trabalhar em tantos lados do hobby? É para perceber como funciona tudo. Isto basicamente é isto, é para perceber como funciona tudo, para depois me poder mexer de alguma forma, não é? E é claro que enquanto vivia só dos jogos, ganhava pouco. Ganhava pouco, e Braga é uma cidade barata. Mas quem quer tem de se mexer, não é? Se me pergunta se é possível viver do design dos jogos só em exclusivo, há quem viva. Há quem viva só dos jogos. Não é fácil. Não é nada fácil. Ou estabeleces um nome muito bem estabelecido no mercado, um nome em que não é só tu que procuras as editoras, mas as editoras que procuram a ti, ou então é bastante difícil, para não dizer quase impossível, mas é quase impossível, não digo, mas é uma tarefa muito árdua e que leva muito tempo a chegar lá. Mas viver dos jogos é possível, até em Portugal. A internet existe, é para ser explorada. É o que eu estou sempre a dizer ao pessoal. Eu gastei noites inteiras a desenvolver a minha rede de contactos. Noites inteiras, quando eu digo noites inteiras, era até de manhã. E já vejo outras pessoas a fazer esse trabalho aqui em Portugal. E ainda bem. E ainda bem, quantos mais houver, mais o hobby fica desenvolvido, mais as pessoas sabem mais. E quanto mais pessoas houverem a saber mais, mais toda a gente sai a ganhar. Mas não é fácil, claro que não é fácil viver dos jogos, mas é possível. Muito bem. Eu acho que com o crescimento do mercado isso também vai começar a ser cada vez mais possível. Claro, mas também vai haver mais concorrência. Sim, mas isso é bom porque Claro, nos claro que é obriga a bom. melhorar. Olha quantas coisas eu fiz aqui para o canal que tentei melhorar porque vi, olha, realmente ele faz aquilo muito melhor do que eu. Então, Que quantas grande nave vezes, que eu sou, que grande nave que eu sou, tem que mudar isto, não é? quantas E coisas eu aprendi nas tuas entrevistas só a observar a tua postura. Só observar a tua postura, o teu tom de voz. Quantas e quantas coisas. Até agora para fazer rádio, quantas vezes usei isso? Só temos todos a aprender uns com os outros. Por muitas vezes mal que até seja
ou menos bom, vamos dizer menos bom, porque eu não Sim. acho que também, neste No meu momento, não caso, acho que exista nenhum canal, dos que eu conheço, não acho que exista nenhum canal mau aqui em Portugal. E depois acompanhas a evolução também desses canais, também é muito interessante. Tenho visto trabalhos fantásticos de muitos youtubers, e não só youtubers, de pessoal que escreve, e muito diferente daquilo que eles faziam, sei lá, há 1 ano, há 2 anos, como eu. Espero estar a evoluir um bocadinho. Comprei agora umas luzes para disfarçar e tal, para parecer mais profissional e coisa. eu já vi, Já. já vi. Compraste uma auréola de santo, não é? Sim, sim. Uma auréola de santo, exatamente. Opa, não havia dinheiro para mais, então vieram mesmo às auréolas e vieram das baratas. E ainda não consegui equilibrar bem alguns vídeos que o pessoal até manda umas mensagens a dizer: epá, isso a tua cara até ofusca. E é verdade, mas agora acho que já atinei com a posição certa das luzes e com a intensidade que as luzes têm, portanto, de ficar uma distância maior, etc, etc. Bom, eu também não tenho propriamente um estúdio, eu tenho uma sala onde nós fazemos 500 coisas aqui dentro, inclusive é trabalho normal, do dia a dia. É a nossa sala que serve para tudo. Portanto, é adaptar-me às condições que tenho e rezar para que saia tudo bem. Estás como eu, então. Se o pessoal imaginasse o sítio em que eu faço os vídeos. Um dia temos de fazer o guia, fazemos o guia ao sítio onde eu filmo os vídeos, onde eu gravo os vídeos. O guia para fazer vídeos em vãos de escadas. Já vi vídeos engraçados. Olha, lembro-me de fazer quando fui a Paris, também. Eu não sei se foi o ano passado, já me perco. Não sei se foi o ano passado, já foi há 2 anos. Deve ter sido ano passado, fui visitar uma série de lojas e no fim eu queria fazer logo os vídeos lá, porque achei que ficava giro fazer num sítio diferente. Papai queria fazer um em frente à Torre Eiffel e outro se calhar junto ao Arco do Triunfo, esquece. Eu só ia estar lá 5 dias, não deu tempo para nada. Mal deu tempo para visitar as lojas de jogos e eu estava lá de visita, estava lá de passeio, não estava exatamente a trabalhar. Então arranjei um parquezinho ali em frente à casa e foi mesmo ali que fiz os vídeos com os miúdos a passar e todos a parar e a olhar e a perguntar. E foi assim que fiz os vídeos e uma pessoa também aprende com essas experiências. Imagina, o tripé, que até é o mesmo que eu estou a usar neste momento aqui no telemóvel, estava colocado em cima de um tronco desta, mais ou menos com este diâmetro, e cuja ponta era pontiaguda. E consegui apoiar o tripé lá sem ele cair uma vez ainda. Mas consegui apoiar e fazer aquela série de vídeos sem que ele caísse. Isto é tudo uma questão da prática também. Eu também, como já estava habituado a filmar antes, com telemóvel, com câmaras, com tudo, em situações muito precárias, muitas vezes, não posso dizer que tenha sido uma dificuldade muito grande. Não. Depois o resto é uma pessoa ir se adaptando, porque os canais, tudo vai crescendo à medida que nós vamos observando os outros, vamos exigindo mais de nós mesmos, não é? E vamos vendo também aquilo que fizemos. Sempre que fazemos uma coisa, convém de vez em quando fazer um exame àquilo àquilo que fazíamos no início e àquilo que fazemos ultimamente e ver quais são as diferenças e ver coisas que podemos melhorar. Mas eu acho que isso é elementar em tudo, não é só nos vídeos ou nos canais de YouTube ou nos jogos de tabuleiro, é em tudo. Convém fazer sempre exames àquilo que fizeste para evoluir, senão não evoluís. Claro, normalíssimo. Então, agora para rematarmos, queres falar-me aqui de alguns um jogo preferido, autor preferido, editora preferida? Tens assim algumas que te toquem mais? Okay. Jogo preferido, é difícil dizer, pronto, aquela resposta óbvia, é difícil dizer um jogo preferido. Eu ainda jogo muitos jogos que o pessoal chamaria gateway, né? Os gateway games, jogos de entrada. A maior parte da minha coleção, ou dos jogos que eu tenho aqui, são jogos familiares e por aí. Posso-te dizer alguns que jogo com muita frequência e que gosto muito de jogar. E continuo a gostar muito do Catan, continuo a gostar muito do Pandemic. Tiro muito prazer. Se calhar, o meu jogo preferido teria de ser algo entre o Camel Up e o Nippon. 2 jogos. Boa, Eu interessante. sei, já sabia que tinha essa reação. É normal, é natural. Porque são o Camel Up. Só porque, primeiro, são 2 designs que eu acho muito bem conseguidos. Extremamente bem conseguidos. E segundo, porque me proporcionam experiências totalmente diferentes.
Um dos últimos designs que eu gostei muito, que eu estou a gostar muito de aprender, porque eu ainda não fiz uma partida toda dele, e é um jogo pequenino, é o Café, que eu li as regras, eu ainda não tinha visto vídeos de nada, só comprei o jogo outro dia, e eu li as regras e eu fiquei, mas o que é? mas o que é isto? Mas o que é isto que eu tenho nas mãos? E depois é um jogo que, apesar de não é um Ameritrash, mas tu sentes o tema a passar nas ações que fazes, ou pelo menos eu sinto, e o mesmo acontecia no Nippon. Portanto, eu acho que o Café se vai converter proximamente num dos meus jogos de eleição, daqueles que eu vou querer estar sempre a jogar. Mas, pronto, se me perguntasses os jogos que eu mais joguei, era mais fácil. Por exemplo, o Encore, que é o Plenos em Portugal, eu joguei muitas vezes, porque foi um roll and write ainda antes da moda dos roll and write estar aí, e fascinou-me, então jogo muitas vezes. O Millions, também por obrigações profissionais, mas por gozo, e por ser um jogo muito fácil de colocar na mesa, jogo imenso. O Century Spice Road, porque tenho muita gente com quem jogá-lo. O Time Arena, que é um jogo que não é muito conhecido, que é um real time e de combate de monstros. É um jogo que eu adoro e eu gosto muito de jogos real time. E então tenho um fraquinho por esse. Só joguei uma vez na minha vida, finalmente comprei o outro dia, o Captain Sonar. Mas é um jogo que eu sabia, desde o momento em que vi como se jogava, que ia ser uma experiência que me ia marcar. E felizmente o ano passado na LiriaCon tive a oportunidade de jogar às 4 da manhã com um grupo de aventureiros onde estava o Pedro Felício, o Nuno Santos e por aí fora. E foi uma experiência brutal também. Portanto, eu tenho muitos jogos, um preferido, não te consigo escolher. Também tenho o Niagara, que eu gosto muito, é um jogo muito mal amado, eu acho, mas é um jogo que eu gosto bastante, um jogo de programação de ações e de tentar prever o que o outro joga, e depois tem aquele efeito visual que eu acho magnífico, e aquela mecânica de empurrar o rio, de simular que o rio está a descer a cascata, eu acho de uma imaginação tremenda. Se podia ser melhor, acho que podia. Mas até agora, quem me apontou defeitos ao jogo nunca conseguiu encontrar uma alternativa credível para os defeitos que apontou. E todas as sugestões que deram, eu provei-lhes por A mais B que não resultavam. Teriam de ser desenvolvidas. É por isso que eu digo que é muito fácil criticar um jogo. E eu próprio faço, não é natural. Mas é muito fácil criticar e não pensar que esse jogo se calhar foi submetido a centenas de testes até chegar ao ponto em que chegou. E se o Niagara ganhou o prémio do jogo do ano, também não há de ter sido só por bom marketing. Ter sido porque o jogo também vale, tem o seu valor. E é um jogo que eu gosto muito de jogar. Mas sempre tenho muito para descobrir. Eu sinto, sobretudo, que tenho muito para descobrir, principalmente dos jogos mais para o médio pesado, porque também não tenho tido muito com quem jogar e tenho andado a explorar alguns jogos do Feld e mais alguns, que muitos eu nem sei os autores, também jogos daqueles dos italianos, o Lorenzo e por aí fora. Ainda não cheguei ao Vital, ao nível Vital Lacerda. Dele só joguei o jogo que ele fez com a filha, que está muito giro, está muito engraçado. Mas ainda não cheguei. Joguei uma vez o Gallerist, umas rondas do Gallerist, mas não estava nitidamente preparado para o que me ia meter e não gostei. Na altura não gostei, mas já foi há muito tempo e eu não estava preparado para aquele jogo, simplesmente. Agora, se calhar, ia estar bem mais preparado para ele e provavelmente quando jogar vou gostar. É muito provável que isso vai acontecer. Mas sim, ainda não estou a esse nível. Estou a tentar evoluir para os jogos mais pesados. Até para me amadurecer como criador. Não é como jogador e como criador. Pois, eu acho que isso também é importante, não é? Eu sinto também essa necessidade, mais nos jogos que eu aplico mais para contexto sério, de até experimentar alguns jogos que não são propriamente os jogos que eu gosto como jogador, mas que é muito importante para ter uma visão abrangente sobre tudo aquilo que se pode fazer com um jogo e os limites que existem e onde é que se pode inovar, onde é que não se pode, especialmente quando estamos a querer prever comportamento humano e situações de simulação. Acho que isso é mesmo muito importante fazer esse tipo de experimentação e de experiência pessoal, porque nós só compreendemos um jogo jogando. Claro. É um tipo de produto que é interativo e a interatividade garante-se testando na prática. Só assim é que nós conseguimos realmente ter a percepção daquilo que pode ser. E depois há aquela situação também de tu jogas um jogo e jogas 2, jogas 3 vezes
e percebes qual foi o limite novo que aquele jogo estabeleceu, não é? E é assim que evolui naturalmente. Mas há uma pergunta que eu acho essencial, porque passou-se o ano passado, quando fiz um training course, quando tive a oportunidade de participar num training course sobre criação de jogos de tabuleiro na Eslováquia, houve uma situação muito engraçada em que eles fizeram, os formadores fizeram toda uma atividade com um jogo. Aliás, houve duas atividades diferentes. Uma foi através de um jogo em que eles criaram todo um cenário gigante, era um jogo de guerra, em que cada grupo formado na hora pertencia a uma facção e cada grupo tinha o seu objetivo, mas estávamos ali envolvidos totalmente no cenário de guerra, mesmo com banda sonora, trajes a rigor, essas coisas todas. Esse foi um dos exercícios. E o outro exercício foi o exercício de criar. Tínhamos uma manhã, sei lá, para criar um jogo, mas o nosso objetivo era, nós tínhamos de escolher uma emoção e pegar nessa emoção e tentar criar um jogo, uma dinâmica que passasse essa emoção depois ao resto do grupo. Mas esse grupo não sabia previamente qual era a emoção que devia sentir. Não é? E então, quando nós fizemos o nosso, o que aconteceu ali foi que alguns realmente sentiram aquilo, mas a maior parte não. E o que revela logo da dificuldade que tivemos em atingir aquele grau, e que revela principalmente que a principal coisa que nós devemos fazer quando estamos a criar um jogo, a principal não, mas uma das primeiras é perguntarmos que tipo de experiência, que tipo de emoção queremos causar no jogador, não é? Na pessoa que está a jogar. E isso tu aprendes através desta prática, não é? Deste tipo de exercícios, mas também através da prática de jogos de tabuleiro novos. E eu pergunto muitas vezes, mas o que é que ele tentou, porque é que ele meteu esta regra aqui? O que é que ele foi só para equilibrar o jogo ou ele tentou elevar o jogo a um nível seguinte? O que é que eu senti a jogar este jogo? O que é que o meu grupo sentiu a jogar este jogo? Para quem cria, eu acho que acho importante este tipo de perguntas, uma pessoa mantê-las sempre na cabeça, ativas, sempre, sempre, sempre. Porque quando conseguimos as respostas, saímos diferentes. E quando saímos diferentes, temos coisas diferentes para dar aos outros. Não é? E começamos a pensar, epá, ele fez isto e isto e isto, espetacular. Então porquê é que eu não posso fazer isto? Uma terceira coisa, porquê é que eu não posso fazer? Vou experimentar. Eu neste momento estou precisamente nessa fase. Eu fiz 3 jogos de complexidade menor, não é? Jogos mais fáceis de assimilar, e neste momento estou a pôr as mãos num projeto que me permite, também como designer, chegar a um ponto diferente e testar e fazer experiências, e agora vou testar isto aqui, agora vou testar isto aqui. Eu lembro-me do Fel Barros, que é um autor brasileiro, que eu também já tive a oportunidade de entrevistar, dizer uma vez numa entrevista que ele deu, que ele não era bem um criativo, era mais um adjudicador, digamos assim, de experiências, de mecânicas, de tudo. Ele pegava numa daqui, pegava noutra ali, pegava noutra ali, juntava-as, e ele tinha esse grande mérito. Claro que ele não o disse assim tão claramente, mas os jogos dele são muito bons e quase todos estão muito bem cotados. Mas para mim o grande mérito dele é que ele junta essas coisas todas que ele vai buscar, das experiências diferentes, de uma forma a que saia algo nem sempre de novo, mas que dá sempre muito prazer a quem joga. E eu, sem estar ao nível do Fel, nem coisa que se pareça, não estou sequer a comparar-me nem pensar, mas eu acho que sou mais como ele. Eu vou buscar daqui, dali, dali, dali e vou juntando tudo. E agora estou a tentar, se calhar é muito pretencioso da minha parte, mas pronto, uma pessoa às vezes tem de ser um bocadinho pretenciosa, senão também não evolui. E estou a tentar, partindo dessas coisas também, mas esticar essas coisas até aos limites, para que saia algo de novo, algo diferente, que cause uma sensação diferente. E na maior parte das vezes sai coisas muito más, mas mas eventualmente tem resultados que me agradam, sim, também. Mas faz parte, faz parte. Sim, é parte do processo, é natural. Muito bem. Já temos aqui uma longa conversa. Só mais um minuto, caso queiras partilhar alguma coisa livremente agora, sem estar subordinado à ditadura das minhas perguntas. Opa, então é fácil. Abram um Board Game Geek imediatamente e escrevam Paper, Roll and Write.
Tem lá os ficheiros, é um jogo gratuito. Nesta fase em que tem de estar mais em casa, joguem. E joguem outros jogos. Há tantos jogos aí para jogar. Explorem estes canais todos, explorem as regras, joguem coisas diferentes. Há muito boas coisas para jogar e mais que não seja, vai-vos proporcionar momentos que vocês não esquecem. Nunca mais. Há momentos que são tão épicos que vocês vão falar deles durante anos. Sem dúvida, sem dúvida. Tenho imensos jogos que ainda me lembro das coisas que aconteceram. Quantos? Muito bem, olha, queria agradecer a tua disponibilidade para esta conversa, para termos estado aqui. Eu penso que isto já deve ir perto das 2 horas É capaz do vídeo. disso. Pronto, não faz mal, não faz mal. Isto faz parte e eu acho que este tipo de conteúdos são também importantes porque dão-nos tempo para abordarmos estas coisas, ainda por cima numa plataforma como o YouTube, que tende a ser tão rápida e tão imediata. Este tempo mais longo também tem outro sabor, é outro tipo de experiências. E quando nós estamos aqui a falar de jogos de tabuleiro na perspectiva de um hobby, nós não damos o tempo por mal emprego. Pelo menos eu não dou. Não, sem dúvida que não. E por isso acho que é importante ter este tipo de espaços e este tipo de oportunidades. Portanto, agradeço a tua participação e vamos ver depois, quem tiver paciência para ver isto até ao fim, o que é que comenta e que tipo de interações é que conseguimos também com isto. Eu quero agradecer-te a ti também outra vez. Claro, o convite para mim é mesmo um prazer. E quero aproveitar já agora o espaço antes de terminar para agradecer. Isto vai ser agora tipo discos pedidos. para agradecer a uma série de pessoas que têm contribuído muito para a minha evolução, no hobby de uma forma ou de outra. E que são pessoas, algumas delas sou bastante próximo delas, outras não, outras até nem sou muito, que ainda se calhar eleva o valor dessas pessoas, porque me prestam atenção. E que ao longo destes anos tem passado, desde o pessoal da Cidade Curiosa, desde o pessoal do grupo de board gamers de Leiria, desde de editores, autores. O Orlando Sá perdeu um tempão comigo no ano em que o conheci, que foi na Leiria Con em 2019. O Nuno Bizarro Sentiero já deu-me conselhos que ele nem imagina o valor que para mim tiveram aqueles conselhos. Pessoal variado, o Nuno Santos, que hoje em dia é um amigo, o pessoal dos outros canais, enfim, um monte de pessoal que me ajudou e que me tem ajudado ao longo deste tempo, porque é muito mais fácil evoluir quando as outras pessoas ajudam também, não é? E se eu espero estar a ajudar também alguém a evoluir, e se estiver a conseguir esse feito de estar a ajudar alguém através do meu canal, sei lá, através de ensinar jogos a pessoas, se estiver a ajudá-los a evoluir, muito se deve também às pessoas que me ensinaram e às pessoas que me abriram portas e às pessoas que me abriram, basicamente, que me deram a possibilidade de ver os jogos de outra forma, me deram o acesso à terceira dimensão, ou à quarta, talvez. Portanto, agradecer a essa gente toda é importante, porque muitas delas eu não estou quase nunca com elas ou não falo com elas frequentemente, mas eu não me esqueço. Muito bom, muito bom. A comunidade é mesmo muito importante nesta nossa aventura. Muito. Muitíssimo importante. Também porque o jogo propicia isso, não é? Claro, sem dúvida. O jogo propicia bastante isso, e ainda bem. Já está cheio, já chega das pessoas ficarem em casa sozinhas, sem saber o que fazer, a ver as novelas ou a ver aqueles programas duvidosos sobre futebol, que há muitos, e eu, um apaixonado de futebol que sou, mas já chega disso, está na hora de saírem à rua e jogar jogos de tabuleiro com os amigos. Isso mesmo, e quando esta pandemia passar, isto vai ser uma loucura. Vamos estar aí todos a jogar. Eu tinha encontros combinados para a Leiria Con deste ano, para 2025, que não se concretizaram. É só para relembrar o André Santos e o Orlando Sá, que partilharam o design do Paper Roll and Ride comigo, que eu não me esqueci do nosso Pablo, que nós vamos cantar na Leiria Con, ou quando tivermos a oportunidade de nos reunir. E pronto, e tanta gente a quem estou a ver partidas de jogos. Portanto, isso vai ser... Mas vai ser bom. E vai ser uma avalanche de jogos novos. Sem dúvida, vai ser.
Bem, esperemos que 2021 seja um ano para compensar este 2020. Sim, acho que sim. Acho que sim. Pronto, olha, novamente obrigado e olha, vemo-nos por aí online, até não ser possível jogar presencialmente. Exato. Ou como eu digo no meu canal, vemo-nos numa mesa perto de si. Muito bem, é um excelente sítio para marcar um ponto de encontro. Ora! Então vá. Obrigado, Pedro. E olha, até um dia destes, numa mesa perto de nós. Abraço.